Olá, gente, olha nós aqui de novo com mais um videozinho. Vamos lá compartilhando as experiências que o Senhor vem nos dando, né? Na verdade, essa experiência que eu quero compartilhar com vocês, não tive ontem nem antes de ontem. Na verdade, foi quando eu estava finalizando o segundo período de isolamento, quando eu tive Covid pela segunda vez. E tenho pedido ao Senhor, não quero ter mais nenhuma vez. Eu peço, né? Eu peço. Mas eu glorifico a Deus porque eu sobrevivi e estou aqui podendo testemunhar para vocês. E ele me deu duas experiências espirituais muito fortes na primeira vez que eu tive Covid e nessa segunda vez. Eu acho incrível que sempre quando eu tô para poder meter a cara para fora do quarto e enfrentar a vida lá fora de novo, o Senhor me dá uma experiência nesse sentido. E essa experiência é uma visão que, meu Deus, se eu pudesse eu não saía dela. A grande verdade é que se eu pudesse eu não sairia desta visão. Eu vou ler aqui um texto da Palavra de Deus rapidinho, porque casa com essa visão, né? Aqui, eu vou pegar minha Bíblia aqui rapidinho. A fé que vence o mundo. Capítulo 5 de 1 João. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Eu vou ler outro versículo aqui também. Versículo 6 vai falar: Este é aquele que veio por meio da água, do sangue e do sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Amém? Então, o que eu quero trazer para vocês, o entendimento dessa visão. Eu vi uma estrutura de uma estátua. Ela tem, eu creio que no mínimo uns 3 metros de comprimento, porque eu a vi sentada. Essa estátua, ela era uma estátua branca, mas era uma estátua em forma de uma figura de um homem. Essa estátua está sentada sobre uma plataforma de algum prédio. Eu não sei que prédio é esse, mas dá-se a entender que é um prédio que ali é tomado algumas decisões, enfim, alguma coisa sobre autoridade, entendeu? Essa estátua, ela estava um pouco inclinada para frente, como se ela estivesse esperando uma ordem para levantar-se. E aquilo me chamou atenção, fui olhando ela de cima a baixo, mas o que realmente mais me chamou atenção foi que em cima do pé direito, em cima do pé direito, na parte do peito do pé direito dessa estátua, algo brilhava, uma luz me chamou atenção. E quando eu observei bem, de repente eu vi que eu tinha entrado naquele ambiente. Aquele ambiente é um ambiente de uma igreja. Mais interessante, esta igreja ela não é feita por mão de homens, porque o que eu vi ali, homem nenhum consegue construir. A parte do altar da igreja, a parte de trás da parede da igreja, onde geralmente a gente põe cortina ou não, só a parede mesmo, ela é toda transparente, como se ela fosse de vidro. E por trás dela eu conseguia ver como se um jardim, né, assim, e uma cachoeira bem grande. E essa cachoeira, a água desce e ela penetra por baixo do altar da igreja. E não tem luz artificial porque a própria luz do dia do céu é que ilumina aquele ambiente. Então a luz entra através dessa parede que é transparente, como se fosse vidro, e ilumina todo aquele ambiente. Mas o mais interessante ainda é que a parte do piso da igreja, ele
também é transparente e por baixo a corrente de água permanece fluindo. Ela vem do alto, ela penetra por baixo e ela flui como águas tranquilas mesmo, né? E você consegue até ouvir um pouquinho longe, você consegue ouvir porque aquelas águas elas descem com uma certa velocidade, mas ela traz uma tranquilidade. Então assim é bem distante, mas você consegue ainda ouvir. E aquelas águas, conforme a luz que entra do céu e penetra no piso do altar, faz com que irradie daquelas águas corrente uma luz azul, que eu creio que é a cor azul neon, que é um azul muito brilhante. E é tão brilhante, é tão perfeito, que você não quer parar de olhar aquilo, porque tem uma movimentação de um lado para o outro. Então, o que acontece? Esse altar, o piso desse altar, ele é como se ele fosse de mármore também. É uma mistura de transparência com um pouco de mármore, uma pedra assim, que eu posso dizer que lembra o mármore. E ele tem apenas 3 degraus de acesso da parte de baixo para cima do altar. E acima do último degrau, do terceiro degrau, havia uma cruz de madeira, uma madeira nobre. Eu não sei dizer que madeira, mas dá para entender que é uma madeira nobre. E essa cruz tem mais ou menos uns 2 metros de altura, de comprimento, né? E ela estava posicionada bem no centro do altar. Mas é interessante, não havia púlpito naquele altar, apenas a cruz. E na lateral, assim por trás dessa cruz, não atrás dela, mas por trás, de maneira bem distribuída, alguns instrumentos musicais. Mas ali não havia instrumentista, não havia homem algum, porque na verdade ninguém teve acesso àquele lugar. É como se ele estivesse intacto, esperando também por algum momento para que o homem pudesse ter acesso. Então, assim, esses instrumentos estavam bem dispersos um do outro, né? Eles estavam bem alinhados ao mesmo tempo, né? E deixando claro que quem fica no centro é a cruz, né? Foi o que eu entendi com essa visão que eu tive. E é um local, é um ambiente tão puro, tão pleno, que o homem que entra ali não quer sair. Porque eu, se eu pudesse, eu não acordava, eu não saía daquele ambiente, porque transmite muita paz. Depois acordei e fui refletir. Eu já entendi o que o Senhor quer falar. A água que jorra tranquila é a palavra de Deus. Que ela é viva, né? Você lê a palavra de Deus, ela é viva. Toda vez que você for ler, ela te traz uma mensagem nova. Você pode ler 1000 vezes o mesmo capítulo, Deus vai falar contigo sempre algo novo. E então ela flui, a palavra de Deus flui naquele altar. Ela tem liberdade para fluir naquele altar. O outro entendimento que Deus me falou, mais assim, foi o que mais me mexeu mesmo, quem é que está no centro do altar? Quem nesses últimos tempos está no centro do altar? Qual a mensagem que está no centro do altar nesses últimos tempos? Não estou generalizando, não estou dizendo que são em todas as igrejas, todos os altares, mas uma parte dela está colocando o homem no centro. E a palavra do Senhor está ficando meio que de ladinho. São muitas programações, são muitos eventos, isso é bom, isso é legal, mas há necessidade de ter muito cuidado, porque a mensagem da cruz é que vai trazer conhecimento do homem sobre arrependimento, sobre morte e vida. Então o que Deus falou para mim, a mensagem da cruz é ela que deve permanecer no centro do altar. Não é o homem, não é o ego do homem. Há muitos homens com seus egos inflados. Há muitos homens correndo atrás de suas honras pessoais. Há muitos homens nesse desespero de aparecer e deixando a mensagem da cruz de lado. E devemos ter cuidado, porque quem nos leva para a glória é Cristo Jesus.
Então não devemos usar a palavra de Deus de maneira errônea. Devemos transmitir a palavra de fé, de amor e carinho, mas não devemos nos perder também nela, porque muitos estão usando ela para outros fins, e os fins que não vão levar para a presença do Senhor. Então eu vou orar aqui, né, pedindo para o Senhor que nos perdoe, né, em algum momento que nós saímos um pouco dessa visão. Eu creio que eu não saí dessa visão, não estou aqui sendo egocêntrica, mas assim, se em algum momento a gente falhou nisso e não viu, a gente pede perdão. E também que essa mensagem fale com o teu coração. Não sei se alguém aí de repente está muito preocupado com o seu eu, né? E não se preocupe com o seu eu. Deixa que o Senhor cuide do seu eu, assim como está cuidando do meu. Eu não sei se foi hoje, foi ontem, estava conversando com uma colega, né? Que nós, filhos de Deus, somos vasos, né? Ele fala que somos vasos e que Ele está nos moldando. E eu falo assim, que eu creio que Deus me molda de um jeito muito diferente. Quando eu tô quase pronta, Ele vai e me quebra assim, ó. Pá! Joga no chão, que é pra ficar bem pequenininha. E Ele faz de novo, faz outra vez. Quantas vezes for necessário Jesus me jogar no chão para me quebrar, para me refazer, glória a Deus por isso. O ruim é quando Ele já não quer mais construir algo conosco, porque a gente se distanciou. Que não seja eu nem seja você se distanciar da presença de Deus. Porque tem muitos altares onde muitos homens estão cheios de plateias, cheias, mas ali é só o homem falando do homem, da conquista do homem vencendo, do homem subindo e do homem caindo. Porque é assim que acontece também. Vamos orar? Senhor, Deus, obrigado por tudo. Obrigado por sempre estar nos direcionando. Te peço que traga no nosso coração a tua boa e perfeita vontade. Te peço que nos perdoe quando nós nos apartamos da tua vontade, do centro da tua vontade. Se alguém que for ver essa mensagem estiver longe do centro da tua vontade, Pai, que as tuas misericórdias eu pegue de novo outra vez, porque o Senhor o ama. Obrigado por tudo, Deus. Obrigado por tudo que tens feito e por tudo que ainda vai fazer. Te peço que nos livre dos males dessa vida, Deus, e segure forte nas nossas mãos, para que venhamos caminhar contigo do teu lado, mas não na tua frente, e sim do teu lado e atrás de ti, que aí ficaremos até mais seguros. Obrigado por tudo, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Ótima semana para vocês, viu? Deus abençoe a todos vocês. Beijo, paz do Senhor.